seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Hoje nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Basílica de Roma, a primeira basílica dedicada em Roma, que segundo uma tradição remonta ao século XII. Celebra-se neste dia o aniversário de dedicação da Basílica de São João de Latrão. E quem construiu esta basílica foi o imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente na cidade de Roma, no município de Roma, e mais tarde passou para toda a igreja em todas as partes do mundo do rito romano, com a fim de honrar a dedicação que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas, da urbe e da orbe, e como sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro, que, como escreveu Santo Inácio de Antioquia, preside a Assembleia Universal da Caridade. Como comenta São Cesário de Arles, bispo, em um dos seus sermões, pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Celebramos hoje, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja-mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus. Pelo segundo foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, caríssimos, antes do batismo fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, nem em casa feita de pedras e madeira, mas principalmente na alma feita à imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pôde São Paulo dizer: o templo de Deus que sois vós é santo. Que todos nós, pelo batismo, somos templos de Deus, somos o povo sacerdotal. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus:
Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, na festa da Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, estamos meditando o Evangelho segundo João, na primeira parte, no livro dos Sinais. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém para rezar. E lá tinha o templo, a casa de Deus. E lá, o templo, o local de oração, havia vendedores de bois, de ovelhas e pombas, e cambistas que estavam aí sentados. O que são os cambistas? Cambistas é que colocam camelôs, barraquinhas. E tinha outros vendedores vendendo bois, ovelhas e passarinhos, e colocaram barraquinhas no local de oração. E o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou todos do templo, porque fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. E em nosso cotidiano, nós temos que respeitar o nosso lugar de oração, seja na igreja, seja em nossa capela particular, seja onde nós estamos ficando. Nós temos que fazer o nosso local de oração a casa de Deus. E bem sabemos que na segunda parte do Evangelho, Jesus está falando do seu corpo. E o nosso corpo, nós somos templos de Deus, que o Espírito do Senhor, nosso Deus, está em nós. Nós somos o povo sacerdotal, como está lá na primeira parte do Apocalipse de São João. Pelo batismo, nós somos o povo sacerdotal. E Jesus expulsou todos do templo, lá em Jerusalém. Todos que tinham feito do local de oração uma casa de comércio. Jesus expulsou todos do templo. Todos foram expulsos do templo. E na segunda parte do Evangelho, Jesus fala do templo do seu corpo. E todos nós, o nosso corpo é o templo de Deus. Que o Espírito do Senhor, nosso Deus, habita em nós. Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. E lá, no Evangelho, na literatura do Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou todos os cambistas do templo, derrubou os cambistas e disse: tirai isto daqui, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. O local de oração. Os cambistas tinham feito da casa de oração uma casa de comércio. E o nosso Senhor Jesus Cristo expulsou todos, porque é o local de respeito, o local de oração. E depois, como vemos na segunda parte do Evangelho, os discípulos do Senhor lembraram mais tarde o que está escrito na Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. E os judeus ficaram sem entender, perguntando: que sinal mostras para agir assim? Que sinal? Porque o local de oração tinham feito uma casa de comércio. O local de oração, de recolhimento em Deus, tinham feito uma casa de comércio. E Jesus expulsou todos do templo.
E continuando no Evangelho, Jesus fala do templo do seu corpo. Destruí este templo, e em 3 dias levantarei. Aqui Jesus já está falando do templo do seu corpo, já está falando do templo do seu corpo, quando fala em 3 dias destruí este templo e em 3 dias reerguerei, porque ele ressuscitou no 3º dia. E lá os judeus não entenderam, porque 46 anos gastaram para construir aquele templo que Jesus foi rezar, e lá estavam os cambistas, e Jesus expulsou todos do templo, todos foram expulsos do templo. E Jesus, depois que expulsou todos do templo, os cambistas do templo, Jesus fala do templo do seu corpo, e falando do templo do seu corpo, fala de sua ressurreição, quando fala em 3 dias reerguerei este templo. Aqui a lógica é de sua ressurreição, como está escrito nesta metáfora. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E bem sabemos que aqui está escrito que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Do que ele tinha dito no dia em que ele foi rezar no templo em Jerusalém e encontrou os cambistas vendendo bois e ovelhas e pássaros. E depois Jesus falou do templo do seu corpo, falou da sua ressurreição, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Tenhamos fé, força e coragem e respeitemos o templo do Senhor. E o nosso corpo é o templo do Senhor. Cuidemos bem do nosso corpo, andemos purificado, que a alma purificada, o corpo fica bom e belo. Que todos os seres humanos respeitem o templo do Senhor, a casa de oração, e respeitem o corpo, amem, e estejam em unidade, fraternidade, progredindo sempre mais e mais a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos permaneçam em Cristo e estejam se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra, ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cuidemos do nosso corpo e respeitemos o templo do Senhor, local de oração. E hoje também é o aniversário da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, na qual a Basílica de São João de Latrão é do Divino Salvador, e a congregação antes era a Congregação do Divino Salvador, agora do Santíssimo Redentor. E permaneçamos em Cristo e vamos anunciar o Evangelho com as glórias de Maria Imaculada.